Vamos então dar início ao nosso primeiro conteúdo, que é com relação aos princípios do direito do trabalho. O primeiro princípio que nós vamos ver é o princípio da proteção, que é o princípio mais importante do direito do trabalho, e a partir dele nós vamos ter também outros 3 princípios que estão ligados a este princípio da proteção. Então, o princípio da proteção, ele consiste na ideia de que a relação jurídica entre empregado e empregador é uma relação que está em nível de desigualdade. Então, de um lado eu tenho um empregador hipersuficiente e de outro lado eu tenho um empregado hipossuficiente, um empregado que é subordinado, que está à disposição do empregador, e do outro lado eu tenho um empregador que tem poder de direção, de chefia, de aplicação de penalidades, uma superioridade econômica, e por isso o princípio da proteção visa, diante desse desequilíbrio dos sujeitos dessa relação jurídica, ele busca inspirar a criação de um ordenamento jurídico que seja favorável ao empregado. Então, em detrimento da superioridade do empregador, da hipersuficiência do empregador, o princípio da proteção sugere a criação de um ordenamento jurídico trabalhista favorável ao empregado, dando a este uma superioridade jurídica. Então, o empregador tem a superioridade econômica e o empregado a superioridade que a lei lhe confere, garantias que a lei lhe confere para que essa relação seja, então, uma relação de maior equidade. O princípio da proteção ele foi flexibilizado pela reforma em alguns aspectos, porque até a reforma trabalhista, esse conceito de empregado hipossuficiente, em razão da sua subordinação econômica, até mesmo técnica, ele era aplicado de forma quase que absoluta. Porém, após a reforma trabalhista, se introduziu na legislação brasileira um novo conceito de empregado, que é o empregado hipersuficiente. Então, o legislador pensou o seguinte: olha, será realmente que todos os empregados são hipossuficientes e precisam de uma proteção tão grande como essa que a CLT traz? E a consequência dessa reflexão foi a criação desse sujeito que é o empregado hipersuficiente, que tem previsão ali no artigo 444 da CLT. Quem é esse empregado hipersuficiente, né? É o empregado que tem curso, né, que tem diploma de curso superior, diploma de nível superior e que recebe um valor, um salário mensal acima de duas vezes ou mais o teto da Previdência Social. Então, ele precisa receber salário igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência, que vai dar hoje R$ 12.000 e alguma coisa agora em 2020. A diferença entre esse empregado hipossuficiente e hipersuficiente é que nem sempre as normas do direito do trabalho elas vão proteger esse hipersuficiente. A principal característica é que ele tem poder de negociação. Então, para muitas negociações, para muitas flexibilizações no direito do trabalho, aquele empregado que é hipossuficiente, ele só vai poder acordar em diversas situações, só vai poder acordar se o sindicato estiver lhe representando, para conferir uma legalidade desses acordos. Agora, o hipersuficiente, por ser hipersuficiente, ele não está sujeito a isso. Ele pode acordar diretamente com o seu empregador, sem a necessidade ali da presença do sindicato para conferir validade a esses acordos. Deste modo, tudo que o sindicato pode acordar em convenções e ações coletivas e acordos coletivos, tudo que o sindicato pode acordar, o hipersuficiente pode também acordar, flexibilizar com o seu empregador, sem a presença do sindicato. Lembrando que, apesar dessa liberdade para negociação, o hipersuficiente ele também está limitado a uma moldura que a lei estabeleceu no artigo 611-A da CLT. Então, dentro daquele rol ali do artigo 611-A, esse hipersuficiente ele vai poder negociar diretamente com o seu empregador. Uma atenção aqui, que esses requisitos para ser considerado hipersuficiente, eles precisam estar ali identificados de forma simultânea. Então, eu preciso, para ser hipersuficiente, que o empregado receba salário igual a 2 vezes ou superior a 2 vezes o teto da Previdência Social e
que tenha diploma de nível superior. Não basta que tenha um requisito ou outro, precisa ser identificado ali os dois requisitos para que ele seja caracterizado como empregado hipersuficiente. Então, a grande diferença do hipersuficiente é que ele tem poder de negociação sem necessidade da presença do sindicato, dentro dos limites legais do artigo 611-A. O princípio da proteção, ele é subdividido em mais 3 princípios, que são também princípios autônomos, mas que são decorrentes do princípio da proteção. Quais sejam? É o princípio do indúbio pro operário, o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. O princípio do indúbio pro operário, ele vai pressupor que, em havendo interpretações diferentes, divergentes, referente à mesma norma, deve ser aplicada aquela norma que se mostrar mais favorável ao empregado. Então, o princípio do indúbio pro operário, ele vai ser aplicado no campo do direito material, ou seja, quando nós estivermos, o juiz estiver lá diante de uma norma coletiva, de uma cláusula do contrato de trabalho, e ele estiver em dúvida acerca da interpretação que deve ser dada àquela cláusula, aquele artigo, o reclamante apontou uma interpretação, o reclamado apontou uma outra interpretação, o juiz, o magistrado, tendo dúvidas sobre aquela interpretação, deve-se dar a interpretação da norma que se demonstrar mais favorável ao empregado. Então, é importante salientar sobre o princípio da proteção que ele não tem aplicação no que se refere a ser utilizado para decidir prova empatada ou prova dividida. Vamos supor assim, tem uma situação em que o juiz está em dúvida se deve conceder ou não o direito ao empregado. Ele foi em audiência, falou, mas eu ainda não estou muito convencido, mas eu vou julgar pelo indúbio pro operário em favor dele. Não se aplica dessa forma esse princípio. Senão seria muito injusto, né? Sempre que o juiz estivesse em dúvida, tivesse que conceder em favor do reclamante. Não é esse o propósito do princípio. Este princípio, ele é um princípio de caráter hermenêutico, no sentido de que ele vai ser aplicado quando houver dúvidas de interpretação de normas, e não no campo de provas, para decidir provas empatadas, divididas, né? Convém aqui ressaltar que o ônus de provar incumbe a quem alega, salvo nos casos de inversão do ônus da prova. Então, se o ônus de provar era do empregado, este deveria ter feito a prova suficiente para comprovar. Se não provou, não há que ser aplicado o princípio do indúbio pro operário em favor desse reclamante, né? Então, indúbio pro operário se aplica no âmbito material de interpretação das normas e aí, em havendo divergência sobre essa interpretação, será julgado, decidida a interpretação que mais privilegiar o reclamante, o empregado. O princípio da norma mais favorável já vai dizer o seguinte: em havendo mais de uma norma aplicável a um determinado caso concreto, deverá ser aplicada aquela norma que se revelar em sua amplitude mais benéfica ao empregado, independentemente da hierarquia desta norma. Este princípio, antes da reforma, ele também tinha aplicação de forma quase absoluta. Porque ele dizia o seguinte: se eu tenho uma cláusula numa convenção coletiva que garante um adicional de 70%, e eu tenho uma cláusula num acordo coletivo que garante um adicional de 55%, qual irá prevalecer para aquele empregado? Daquela categoria que está abrangido tanto pela convenção quanto pelo acordo. Antes da reforma, sempre iria ser aplicada a norma mais favorável para o empregado. Então, se eu tinha duas normas para a mesma categoria, a norma a ser aplicada seria mais favorável. Porém, após a reforma, a CLT ela veio a resolver, a decidir de forma diferente a situação dos conflitos de normas e colocou uma certa hierarquia para alguns conflitos de normas, como, por exemplo, quando estiver ali em conflito um acordo e uma convenção coletiva, eu tenho um acordo, que é um acordo coletivo de caráter mais específico, e tenho uma convenção coletiva, que tem já um caráter mais abrangente entre sindicatos, né? Quando eu estiver em conflito uma norma de acordo e uma norma dispondo sobre a mesma matéria na convenção, vai prevalecer a norma que estiver ali delimitada no acordo coletivo. Então, entre acordo e convenção, sempre prevalecerá o acordo. Sempre, 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 ainda que não seja mais benéfico.
Então, se hoje eu tenho um adicional de horas extras previsto em convenção de 70%, e se hoje eu tenho um adicional de horas extras em acordo de 50%, para a categoria dos mineiros, por exemplo, qual adicional será aplicado para o mineiro daquela determinada empresa? O do acordo, ainda que esse adicional seja menor do que o adicional previsto na convenção, porque entre acordo e convenção sempre vai prevalecer o acordo coletivo de trabalho em detrimento da convenção, por ser um acordo mais específico, uma negociação coletiva mais específica, de acordo com as realidades da empresa. A segunda situação, que o princípio da norma mais favorável também foi flexibilizada, é no que se refere à prevalência do negociado sobre o legislado. Então, a CLT, no seu artigo 611-A, ela delimitou aquela moldura que eu comentei antes, uma moldura na qual poderá ser feita negociação com relação aos contratos de trabalho. Então, para o empregado hipossuficiente, essas flexibilizações do artigo 611-A, essas possibilidades legais do artigo 611-A, só vão poder ser objeto de acordo através, junto com a presença do sindicato, por representação do sindicato. Mas se o sindicato vier a negociar dentro dos limites do artigo 611-A, aquilo que foi flexibilizado terá validade sobre a lei, ainda que não seja mais benéfico. Da mesma forma, o hipersuficiente, caso ele venha negociar dentro ali daquela moldura do 611-A, o que foi negociado terá prevalência sobre o parâmetro legal. Então, por exemplo, um grande exemplo que nós temos, né, é o intervalo intrajornada, que é o intervalo para descanso e refeição no meio da jornada. Então, o empregado que teria direito a 1 hora de intervalo intra-jornada, agora a CLT, ela possibilitou a redução desse intervalo intra-jornada por meio de acordo com convenção coletiva para no mínimo meia hora. Isso será feito por meio de negociação coletiva. Vou pegar a caneta aqui. Por meio de negociação coletiva, que é uma das possibilidades do artigo 611-A. E essa negociação para a redução do intervalo entre a jornada, para o hipossuficiente, vai ter prevalência sobre a lei, se estiver sendo representado pelo sindicato. E para o hipersuficiente, ele pode também pactuar essa redução do intervalo entre a jornada diretamente com o seu empregador, e isso terá prevalência também sobre a lei. Então, são duas exceções do princípio da norma mais favorável. Entre acordo e convenção, sempre prevalece o acordo, ainda que não seja mais favorável. E entre o que foi negociado e o que está na lei, também vai prevalecer o negociado, desde que esteja aqui nas hipóteses do artigo 611-A. E o terceiro princípio, que está ali ligado ao princípio da proteção, é o princípio da condição mais benéfica. O princípio da condição mais benéfica prevê que as condições mais vantajosas estipuladas no contrato de trabalho do empregado, ou mesmo constantes em regulamentos de empresa, prevalecerão, independentemente da edição de norma superveniente que venha a dispor sobre a mesma matéria. Ou seja, uma vez que foram conferidas vantagens no contrato de trabalho, que foram estipuladas condições de trabalho para aquele determinado contrato de trabalho, essas condições, elas são como direito adquirido do empregado e não pode haver, então, a supressão desses direitos sob pena de violação do princípio da condição mais benéfica. Inclusive, nós sabemos que a alteração contratual do contrato de trabalho, ela só é permitida desde que haja mútuo consentimento e desde que não venha causar prejuízos diretos ou ainda indiretos para aquele empregado. Uma grande diferença que nós temos quanto a isso, um ponto importante a ser falado aqui é o regulamento de empresa, previsto ali na súmula 51 do TST, a questão... Deixa eu ver se eu coloquei a súmula ali. Um ponto importante a ser colocado aqui é a questão do regulamento de empresa. No regulamento de empresa, o empregado ele entra na empresa, assina o regulamento e se compromete a dispor as cláusulas que lhe cabem ali naquele regulamento. Da mesma forma, o empregador também assume compromissos com o empregado naquele regulamento de empresa, como, por exemplo, o pagamento de alguns benefícios através daquele regulamento.
Vamos supor que depois de uns 6 meses a empresa perceba que o que foi acordado naquele regulamento ficou muito pesado para a empresa se manter. E eles decidem, então, refazer o regulamento retirando esses benefícios. Este novo regulamento, ele só alcança os empregados admitidos depois do novo regulamento. Isso em obediência ao princípio da condição mais benéfica. Então, se eu tenho um regulamento que eu assinei, este é o meu regulamento, é um direito adquirido. Se posteriormente a empresa propor outro regulamento, aquele regulamento não se aplica a mim e àqueles demais que assinaram outro regulamento. Somente aqueles que foram contratados depois da vigência desse segundo regulamento. E essa é uma questão muito importante que sempre por aí é cobrada no exame da ordem. Aí temos também um diferencial quanto ao regulamento de empresa, é que existe a possibilidade de a parte ela renunciar ao regulamento anterior, caso ela entenda que o novo regulamento lhe é mais benéfico. E aí ela precisa renunciar expressamente à renúncia do regulamento anterior. Porém, de forma automática, o novo regulamento ele só atinge os empregados contratados após a edição do novo regulamento, em obediência ao princípio da condição mais benéfica. O princípio da primazia da realidade vai propor que a verdade real, a verdade dos fatos, aquilo que de fato ocorreu, deve prevalecer sobre a verdade formal, ou seja, sobre os documentos que estão nos autos. Isso porque quem detém os documentos referentes ao contrato de trabalho, quem edita os documentos, quem é detentor das provas documentais e formais é a empresa. Por isso, no processo do trabalho, deve-se buscar extrair a verdade real. E aquilo que ficar comprovado, que ficar mais claramente provado, é o que deverá ser levado em consideração para convencimento da decisão da sentença judicial, mesmo que não haja ali documentos para comprovação dessa verdade real, porque a verdade real prevalece sobre a verdade formal, sobre os documentos que estiverem ali presentes nos autos. Um grande exemplo disso é a questão das horas extras e do controle de jornada, né? Então a gente pode ter um ponto, um cartão ponto, por exemplo, preenchido como se não tivessem sido feitas horas extras, que é uma situação bastante comum. No entanto, a gente consegue observar que muitos empregados fazem horas extras e que não estão registradas no ponto. Então, num processo judicial, numa ação trabalhista, o juiz não fica vinculado a esse cartão ponto. Ele pode julgar, sim, em favor do reclamante, condenando a empresa em pagar essas horas extras, porque ficou demonstrado que realmente o reclamante fazia horas extras, ainda que não estivesse ali nos documentos. O princípio da inalterabilidade contratual lesiva tem previsão no artigo 468 da CLT e estabelece que não é permitida a alteração contratual que traga prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Assim, é necessário que haja tanto o mútuo consentimento quanto a ausência de prejuízos para que hajam alterações no contrato de trabalho. Nós temos algumas exceções que eu listei aqui. A primeira delas que eu listei é a questão do teletrabalho. Porque quando o empregado ele está trabalhando em teletrabalho, o empregador ele pode determinar a volta desse empregado em teletrabalho para o presencial, desde que o faça com aviso prévio de no mínimo 15 dias, mas ele pode determinar de forma unilateral. Então, nesse caso, ainda que seja lesivo, teoricamente, para o empregado voltar a trabalhar presencialmente, é uma alteração lícita, é uma exceção a esse princípio. O segundo caso são os instrumentos coletivos, porque ainda que a lei defina um padrão, o artigo 611-A traz possibilidades de flexibilização. E essas possibilidades são, de certo modo, mais lesivas, porque flexionam as condições de trabalho, mas também são admitidas, são legais. E a terceira situação é o empregado hipersuficiente, que também vai se, a mesma situação que eu falei agora sobre os instrumentos coletivos, que ele tem a prevalência do negociado sobre o legislado, podendo ser flexibilizadas as condições de trabalho também nos moldes do 611-A. E isso, ainda que seja uma alteração lesiva, será considerada válida e lícita se estiver dentro do molde do artigo 611-A.
O princípio da continuidade da relação de emprego estabelece que o contrato de trabalho ele foi pactuado, ele foi firmado para se prolongar no tempo. Então, se presume que ele se prolonga pelo tempo. O contrato de trabalho ele tem um termo inicial, mas não um termo final. E caso aquele determinado contrato tenha sido pactuado por tempo indeterminado, quem tem que provar isso é o empregador e não o empregado. Então, quando houver ali a dúvida sobre o tempo de contrato de trabalho, se era determinado ou indeterminado, sempre vai se presumir que era por tempo indeterminado, que se prolongou pelo tempo. Quem precisa fazer prova em contrário, provar que era por tempo determinado ou que o contrato de trabalho se encerrou antes da data que o reclamante está alegando, é a empresa. Isso está ali na súmula 212 do TST. O ônus de provar o término do contrato de trabalho é do empregador quando negadas a prestação de serviços, pois o princípio da continuidade constitui presunção favorável ao empregado. Então, vamos supor que o reclamante entra com uma ação dizendo que trabalhou por 2 anos para a empresa, mas foi só 1 ano. Quem tem que comprovar que não houve prestação de serviços é a empresa, porque o contrato de trabalho, quando negada a prestação de serviço, a empresa está dizendo que não houve prestação de serviço no 2º ano, ela precisa comprovar, pois o princípio da continuidade constitui presunção favorável ao empregado. O princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas tem fundamento na ideia de que os direitos trabalhistas eles são indisponíveis e, por isso, não existe possibilidade de o empregado renunciar a esse direito. Por exemplo, renunciar o direito a férias, renunciar o direito 13º, a FGTS, a contribuição previdenciária, porque são direitos indisponíveis. E aí nós temos algumas exceções, como, por exemplo, a possibilidade de renúncia do regulamento de empresa para outro, por exemplo, também a alteração do presencial para o teletrabalho, que, enfim, são admitidas na legislação, mas não se pode haver renúncia de direitos previstos na Constituição Federal e na CLT, exceto nessas hipóteses. O princípio da irredutibilidade salarial tem previsão no artigo 7º da Constituição Federal. A Constituição Federal determinou como regra a irredutibilidade de salários, mas não de forma absoluta, permitindo, então, a redução salarial por meio de acordo ou convenção coletiva. Então, assim, não pode baixar o salário do empregado, a não ser que isso tenha sido feito por convenção ou acordo coletivo, em caráter temporário, por no máximo 2 anos, que é o período máximo de vigência das negociações coletivas, dos instrumentos decorrentes das negociações coletivas, e deve ser em caráter, assim, excepcional. Tá? Por exemplo, que a empresa iria fechar, a empresa está em crise, e aí com negociação coletiva se chega a essa ideia e se acorda que, então, os salários dos empregados vão sofrer redução por aquele determinado período. O princípio da inatingibilidade salarial ou intangibilidade salarial propõe que o salário, o seu montante, ele não pode ser atingido. Portanto, ao empregador ficaria vedado, vedado que fique fazendo descontos no salário desse empregado, para que ele tenha também um padrão de uma constância de recebimento de salário e que não tenha um salário tão variável a ponto de nunca saber aquilo que vai receber no mês, né? Isso também decorre do caráter de verba salarial que tem de verba alimentar que tem o salário. Então, nós temos algumas exceções, que são os adiantamentos previstos em leis, que aí podem ser descontados. Quando o dispositivo de lei, por exemplo, autorizar o desconto nesse salário, por exemplo, a pensão alimentícia, a contribuição do sindicato, caso o empregado expresse, manifeste sua vontade de forma expressa, e também em caso de dano. E aí nós vamos ver mais para frente como que vai funcionar aqui o desconto em caso de dano, mas sim é permitido que o empregador desconte em caso de dano se houver dolo, diretamente do salário do empregado, sempre preservando ali, né, pessoal, o mínimo de 30% do valor do salário em pecúnia. Então, era isso, essa parte primeira de princípios, e nós voltamos logo em seguida com a parte de relação de trabalho e relação de emprego. Até mais!